A paz do Senhor, Assembleia de Deus, Congregação Cadmiel, nós estamos aqui nessa noite para ministrarmos a lição de número 12 da EBD, classe adulto, Jesus, o homem perfeito. Nós estamos fazendo esses vídeos por conta desses tempos trabalhosos, nós não podemos perder o estudo da Palavra de Deus, nós não podemos nos perder nesse trimestre. Então eu vou ministrar para os irmãos, para que os irmãos não fiquem sem o devido ensino. Amém? Vamos continuar orando. É tempo de orar, de jejuar, de clamar, de buscar a presença de Deus. É um tempo muito difícil, muito complicado, mas eu creio que Deus vai dar vitória para nós. Perdão. Jesus, o homem perfeito, lição de número 12. Texto áureo. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz assim: verdadeiro homem, verdadeiro Deus. O Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós. Sua divindade e humanidade não são aparentes, são reais, perfeitas e plenas. A leitura bíblica em classe está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 40 ao verso 52. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa, e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E, regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e os conhecidos. 45. E como não o encontrasse, voltaram a Jerusalém em busca dele. Aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E, quando o viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes dizia. 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. O objetivo geral dessa lição é clarificar, esclarecer que o Senhor Jesus Cristo é igual ao Pai e semelhante a nós, ou seja, divino e humano. E os objetivos específicos é expor a divindade de Jesus, explicar a humanidade de Jesus e assinalar a perfeição de Jesus. A introdução dessa lição diz assim: se na lição passada estudamos sobre o homem do pecado, enfocaremos hoje a encarnação do Filho de Deus, como o Filho do homem. Apresentaremos o Senhor Jesus Cristo como ser humano perfeito, nele que devemos pensar, falar e agir. Já de início deixamos bem claro que a humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Frisamos outro sim que as duas naturezas de Cristo, a divina e humana, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Uma jamais eliminou a outra. É por esse motivo que somente Ele pôde salvar o pobre e miserável pecador. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender esta maravilhosa e imprescindível doutrina da Bíblia Sagrada. Retomando a leitura, Jesus, verdadeiro Deus, tópico 1. Professamos que o Senhor Jesus era e é perfeitamente humano, perfeitamente divino. Ele não era meio homem nem meio Deus, mas totalmente homem e totalmente Deus. Nesse tópico enfocaremos a sua divindade. Irmãos, o Evangelho de Lucas ele tem
o endereço ele é destinado, o médico Lucas, ele escreve o Evangelho, coletando algumas informações, e ele procura escrever esse Evangelho para o povo grego. E o povo grego, eles cultuavam os seus deuses, semideuses, e nós vemos a figura daqueles homens com corpos atléticos, né? E a gente observa que as Olimpíadas surgiram na Grécia, então eles enfatizavam muito essa questão de um corpo perfeito, né? De um corpo, né, bem atlético. Então, Lucas ele mostra Jesus como o verdadeiro Deus, o verdadeiro homem, né, o Filho de Deus e o Filho do homem. E no começo que nós lemos, a gente observa Jesus Cristo já possivelmente com seus 12 anos de idade, no meio dos doutores, perguntando, conversando acerca da lei de Moisés. E a gente observa que Jesus ele crescia em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Então a gente tem que observar que Jesus ele cresce em sabedoria porque ele é o próprio Deus, e em estatura porque é humano, então era uma adolescente e estava agora se desenvolvendo fisicamente, e crescia em graça para com Deus e os homens, né? Em graça porque ele, como ele diz, né, eu e o Pai somos um, e entre os homens porque Jesus Cristo ele ia chamando atenção, porque com aquela idade ele já demonstrando toda aquela sabedoria, demonstrando toda aquela desenvoltura no meio daqueles doutores da lei. E esse tópico 1 fala sobre Jesus, verdadeiro Deus. Ele não é meio Deus e não é meio humano. A história da igreja, a gente observa quando a gente estuda a história da igreja, teve uma grande dificuldade de se definir. A gente fala assim com muita facilidade que Jesus ele é 100% divino, 100% humano. A gente fala com muita facilidade hoje, porque isso já é bem difundido na nossa cultura, na nossa igreja, na nossa teologia. Só que para essa definição deu muito trabalho ao longo da história da igreja, né? Concílios foram feitos, e por causa de uma única palavra no grego que modificava, ele falava que a questão da essência, né, divina, aquela coisa toda. Mas a gente observa no item 1 sua eternidade com o Pai. O Senhor Jesus, como unigênito de Deus, não somente é eterno, como também é o Pai da própria eternidade. Isaías capítulo 9, verso 6 vai dizer aqui, da seguinte forma: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós vemos a eternidade de Cristo junto com o Pai. Eterno é aquele que não tem começo, não tem fim, né? Como ele diz, antes que eu houvesse, eu sou. Então a gente observa aqui Isaías 9,6, o profeta messiânico, né, fazendo uma referência bem clara sobre a eternidade de Jesus Cristo. E antes da sua encarnação, ele estava no Pai, e no Pai criou todas as coisas, João 1,3. Suas atividades eternas são lindamente descritas no capítulo 8 de Provérbios. Irmãos, aqui fala uma coisa interessante, da encarnação de Cristo. Então nós cremos na doutrina da encarnação, não reencarnação, como os espíritas defendem na sua doutrina. Tá? Que a reencarnação é que eu morro, eu volto, e vai esse ciclo, né, de reencarnações como um meio de purificação, como um método de purificação. E nisso a gente não crê dessa forma. Então, a gente crê na encarnação, como está João 1,3. João 1,3 diz assim. Vamos do primeiro versículo, que é melhor para nós. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente observa Cristo
desde a fundação do mundo, desde a eternidade, ele está presente. E no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no versículo 4 diz: a vida estava nele, a vida era a luz dos homens. A luz resplandece, né, nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, a gente observa sobre a questão da encarnação de Cristo e sobre a sua eternidade, sobre sua pré-existência. 2. Seus atributos, grandezas e perfeições. Só falando aqui para os irmãos, a gente não vai aprofundar tanto, porque para que o vídeo não fique muito longo, e esse é o nosso vídeo experimental, primeira vez que eu faço um vídeo ministrando para os irmãos, né? E a gente não domina as técnicas, não domina nada, mas a gente está tentando fazer com que os irmãos continuem sendo alimentados nesse momento difícil. Seus atributos, grandezas e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida. João 1,4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então Jesus Cristo é a fonte da vida, a vida estava nele. E Jesus fala, né? Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. Então ele é o dono da vida. Logo, ele tem vida em si mesmo. Sendo Deus, ele é imutável. Ou seja, ele é onipresente, ele é onisciente. Sua onipotência não pode ser ignorada, porque todo o poder nos céus e na terra acha em suas mãos. Então aqui está falando da onipotência, que ele é imutável, onipresente, vem muito bem a calhar nessa situação que a gente está enfrentando desse coronavírus. A gente tem que crer que o nosso Deus ele não muda, que ele é onipresente, ou seja, ele está presente em todos os momentos, todos os lugares. Basta nós orarmos, buscarmos a ele, confiarmos, orarmos, jejuarmos, clamarmos. Esse momento é um momento de clamor, de súplica, de oração, de humilhação. E ele é onisciente, porque ele sabe de todas as coisas. E isso revela a sua grandeza, a grandeza de Cristo, né? E isso, dentro da teologia sistemática, a gente chama que são os atributos incomunicáveis de Deus, ou seja, são aquilo que é próprio de Deus e que Deus não comunica, ou seja, Deus não dá para outro, Deus não passa para outro. É único e exclusivamente dele isso. Tem os atributos comunicáveis que ele permite nós termos, nós usufruirmos, nós sentirmos, mas no caso da onipresença, onisciência e onipotência e a imutabilidade, ou seja, que nele não há sombra de variação, isso somente Deus tem, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Então a gente vê os atributos, grandezas e perfeições. 3. Esvaziou-se da sua glória. É o que a gente chama dentro da teologia, a kenosis, o esvaziamento, né? Quando de sua encarnação, no ventre puro e virginal de Maria, o Filho de Deus não se esvaziou da sua divindade, mas sim de sua glória, conforme podemos atestar pelos versículos já mencionados, que está em Filipenses capítulo 2, dos 5 ao 11, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, fazia uso dos seus atributos divinos sempre que necessário. Em sua oração sacerdotal, ele reivindica junto ao Pai não a sua divindade, mas a glória que desde a mais remota eternidade desfrutara no perfeitíssimo e infinito círculo da Santíssima Trindade. Seus discípulos sabiam que ele era Deus. Então, Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 11, a gente tem um versículo famoso sobre o esvaziamento de Cristo, né? Não, só esclarecendo, não é o esvaziamento da sua divindade. Ele por um momento, por um breve momento, ele deixa o seu trono de glória, deixa, né, para poder cumprir o sacrifício, para poder morrer na cruz do Calvário por cada um de nós. E diz assim, Paulo dizendo, Filipenses 2, capítulos 2, versículos 5 a 11. Tenho de vós mesmos o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? Aí a gente vem na questão da encarnação, né? Assume a forma de servo, de ser humano, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra, debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então esse é o capítulo de Filipenses que a gente explica sobre a questão do esvaziamento e como foi citado aqui na lição. Então a gente não vê um esvaziamento de sua divindade, mas ele assume a forma humana, se faz semelhante a nós, porém sem pecado, sem pecado, em nada ele pecou, não foi atribuído a ele pecado nenhum, culpa nenhuma, e isso foi necessário para que se cumprisse as Escrituras. Ele precisava cumprir isso por amor de cada um de nós, precisava morrer na cruz do Calvário. E na sua oração sacerdotal, ele diz que a glória que ele tem desde a eternidade, que ele possuía essa glória junto com o Pai. Então essa oração é uma oração muito bonita. Está lá no Evangelho de João, capítulo 17. Capítulo 17 de João, a gente vê essa oração sacerdotal. Depois vocês meditem nas suas casas aí, para a gente poder ganhar um pouco de tempo. Aí o tópico 2, Jesus o verdadeiro homem. A gente viu sobre o verdadeiro Deus, sobre a sua eternidade, seus atributos, grandeza e perfeição, e o seu esvaziamento para poder cumprir um propósito maior de reconciliação, de salvação. E aí agora vem a questão de Jesus, o verdadeiro homem. A concepção, a encarnação e o nascimento do Filho de Deus não pegaram Israel de surpresa, pois os judeus sabiam pelas Escrituras do Antigo Testamento que o Messias em breve chegaria. Aliás, o mundo gentílico, ou seja, o mundo dos gentios, foi preparado por Deus para recebê-lo. Infelizmente, os judeus, apesar de todas as evidências bíblicas, vieram a rejeitá-lo. João 1 fala, ele veio para o que eram os seus, mas os seus o rejeitaram. E nessa rejeição dos judeus, aí a gente passa, o evangelho passa a ser pregado para os gentios. E a gente sabe que desde o Antigo Testamento a salvação viria para os gentios, já estava profetizado, já estava predito, Mas o Evangelho de João ele é muito claro a esse respeito. E Jesus estava no seio do Pai, ou seja, estava junto com o Pai. Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, mas não devemos supor que ele estivesse inativo. Ou seja, Jesus está junto com o Pai, mas ele não está ativo, ele está participando ativamente de toda a história, de todo o curso da história do ser humano, da história dos acontecimentos. Eles estão ali trabalhando, E aqui, dando sequência, mas não devemos supor que ele estivesse inativo, pelo contrário. Sendo ele eterno e o Pai da eternidade, participou ativamente do mundo da criação do mundo, perdão. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. Então você veja a grande importância de Cristo, dentro da Trindade. Você vê que ele é o Verbo de Deus. Sem Jesus Cristo, nada do que existe existiria. E João 1,18, para a gente ler aqui, diz da seguinte forma: ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, fazendo uma relação aqui, claro que Jesus está junto com o Pai. Ele foi profetizado no Antigo Testamento, O Antigo Testamento ele é sombra das coisas futuras. Então, tudo aponta para Cristo, para o Messias. Então, a gente observa que ele foi profetizado, vários versículos, e inclusive já citei até o próprio profeta messiânico, Isaías, e diz que ele é a semente da mulher. A gente já vê a primeira predição, a primeira profecia em Gênesis 3,15. E finalizando no Antigo Testamento, Malaquias capítulo 4, verso 2, que ele é o sol da justiça. Entre ambos os livros há outras profecias carregadas de significados, tanto para Israel como os gentios. Jesus é o tema das duas principais alianças da história sagrada, a de Abraão e a de Davi. Então, ele foi profetizado no Antigo Testamento, antes da lei, durante a lei. Então, se você estudar bem, você vai ver muito claramente sobre
a vinda do Messias, sobre o Messias, o sofrimento do Messias. Então você vê isso já predito no Antigo Testamento, né? E possivelmente, diz alguns estudiosos, que Paulo, quando ele foge, depois de sua conversão, ele testifica, depois ele passa um período, aproximadamente 3 anos, na região da Nabateia, na região da Arábia. Possivelmente ele estava fazendo uma releitura do que estava no Antigo Testamento agora se cumprindo em Jesus Cristo. E dizem alguns estudiosos, principalmente o F.F. Bruce, que possivelmente os apóstolos eles faziam uso do Antigo Testamento na versão grega, que é a Septuaginta, né? A tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, é a Septuaginta. 3. Encarnado no Novo Testamento. O Filho de Deus tornou-se de fato carne. Sua humanidade, volto a repetir, não era ilusória, é real. Então Jesus foi uma figura real. Hoje a arqueologia ela consegue traçar muitas coisas a respeito de Jesus, né, a respeito das coisas bíblicas. Embora concebido sobrenaturalmente, o seu nascimento foi tão natural quanto o nosso. Foi sobrenaturalmente porque foi uma concepção do Espírito Santo, mas ele nasce de uma mulher, né, de Maria. Ele sentiu nossas dores e incômodos, teve fome e sede, né, durante a tentação no deserto, né, e também quando ele estava no Calvário, que ele sentiu fome e sede. No jardim da agonia, no Getsemane, ele experimenta uma profunda tristeza. Então, a semelhança da humanidade, Jesus era completa, ele tinha corpo, alma e espírito. Então, você observa bem a sua humanidade, né? Jesus nasceu na plenitude dos tempos. 4. Estou no item 4. Ao escrever aos Gálatas, afirmou Paulo que, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebermos a adoção de filhos. Então, através de Jesus Cristo, nós somos enxertados, nós somos adotados como filho, mas essa adoção e nada desmerece dos vamos considerar assim, os filhos legítimos, que seria Israel, né? Então, a adoção, Deus ele coloca todo mundo no mesmo patamar, todo mundo no mesmo nível, né? Todos que se achegam a Cristo, como está no Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Em sua presciência, Deus levantou 3 significativos povos e culturas a fim de preparar o mundo para recepcionar o seu Filho e para cooperar na divulgação universal do Evangelho. Israel, através das sinagogas espalhadas por todas as nações, e as sinagogas começam a surgir bastante durante se não me engano, durante o cativeiro babilônico e após o cativeiro babilônico, né? A gente começa a ver bastante sinagogas sendo formadas, sendo criadas. E tem a Grécia, né, por intermédio do seu idioma e filosofia, o exame natural das coisas pela luz natural da razão. Então a Grécia, ela expande, ela conquista tudo, ela se impõe culturalmente e filosoficamente, e o idioma grego comum, koiné, né, ele passa a ser difundido até pelo próprio antigo Israel, ali no Oriente, e as pessoas passam a ter conhecimento do idioma grego. Então você vê toda uma soberania de Deus no advento da plenitude dos tempos, né, do advento de Cristo. Deus ele prepara, ele pavimenta, né, o cenário, ele pavimenta para Jesus chegar e encontrar um cenário propício para a propagação do Evangelho, né? E finalmente Roma, que por meio de suas leis, governos e estradas de excelente qualidade. Então essas estradas foram fundamentais, né, para poder ligar cidades, né, para poder melhorar a locomoção, o deslocamento entre cidades. Então você vê que há todo um cuidado de Deus para que o Evangelho chegue no momento adequado e propício para as pessoas receberem a Cristo. Embora muitos o rejeitaram, mas a gente observa que muitas pessoas se converteram. Em Israel 5, Jesus é apresentado ao mundo.
O Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e a de Roma. Tendo ele uma educação harmônica e perfeita, tanto diante de Deus quanto dos homens, iniciou seu ministério aos 30 anos de idade. E conforme veremos no próximo tópico, o Senhor Jesus foi em todas as coisas o perfeito dos homens. Então nós vamos passar aqui para o tópico 3, Jesus, o homem perfeito. Afinal, o Senhor Jesus era ou não um ser humano semelhante a nós? Sim, era semelhante a nós e melhor do que nós, pois não estava sujeito quer ao pecado original, quer ao experimental. A humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus Cristo não era aparente, era tão real quanto a nossa. Em momento algum ele usou a divindade para suprir as suas carências humanas. Não transformou pedras em pães, nem fez brotar a água da rocha para aliviar sua fome e sede. Todo milagre que ele realizou foi em favor dos que o procuravam. O Senhor Jesus era um homem de dores e experimentado nos sofrimentos humanos, o nosso perfeito sumo sacerdote. Então ele, como perfeito sumo sacerdote, ele se pôs, né, se doou para fazer uma intercessão, né, correta, perfeita, definitiva. Então é um homem de dores, experimentado, né, nos sofrimentos humanos, como está profetizado em Isaías 53. Então ele realizou os milagres em favor dos que o procuravam, né, porque Mateus também diz que ele observou as pessoas e viu que eram como ovelhas sem pastor. Então ele se entristeceu por essa situação, né? Vamos para o tópico 2. Jesus, o último Adão. O primeiro Adão fracassou no Éden. O último Adão triunfou no deserto e no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude de sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele fôssemos vivificados. Quando olhamos para o Senhor Jesus Cristo, concluímos que a humanidade não foi um fracasso, porque apenas nele somos plenamente redimidos. Sua humanidade não foi um fracasso porque ele precisava vir à Terra para assumir a culpa, né? Assumir a culpa da humanidade. Precisava haver o cumprimento da profecia, o cumprimento da palavra. Então, de forma alguma, ele fracassa, né? Muitos falam que Jesus morreu na cruz, que Deus morreu na cruz, mas ele foi perfeito naquilo que ele veio fazer. E a gente observa que Paulo trata muito dessa questão do segundo Adão, do primeiro Adão e segundo Adão, Cristo como segundo Adão. E Paulo também fala assim, que por um ato de desobediência entrou o pecado na humanidade. Um ato de desobediência, né, entrou o pecado na humanidade. Por um ato de obediência, de justiça, veio a salvação para a humanidade. Então Jesus, ele é o segundo Adão e ele é perfeito, né? E 3, a sua perfeição espiritual e moral de Jesus, como já frisamos. O Senhor Jesus, embora dotado de uma natureza humana igual à nossa, jamais esteve sujeito ao pecado original, ou seja, ao pecado experimental, o pecado lá no Éden. Eis que o que escreveu o autor da Epístola aos Hebreus. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, ou seja, sem mancha, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Hebreus 7:26. Então aqui está se referindo como Jesus Cristo, né, o sumo sacerdote, o perfeito sacerdote, né, sem pecado, inocente, imaculado. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Nenhum dolo ou engano achava-se em seus lábios. Ele era perfeitíssimo em todas as coisas. Ele é o nosso excelso modelo. Então, os fariseus tentaram por várias vezes tentar pegar Jesus em alguma falta. Só que Jesus é sábio, né? Ele não foi apanhado de falta alguma. Eles arrumaram uma desculpa, inventaram uma blasfêmia lá, mas a gente sabe que Jesus estava correto, né, na sua palavra. E para finalizarmos, irmãos, a conclusão diz assim: olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador de nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeito,
homens e mulheres moldados pelo Espírito de Cristo. Ele é o nosso consumado exemplo em